Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês porque ontem eu recebi uma pergunta no canal e eu gosto muito quando a gente recebe esse tipo de pergunta, porque primeiro eu adoro dar aula, né? Segundo, porque eu acho que esse tipo de pergunta esclarece muita coisa e acaba um pouco ensinando as pessoas a pensarem quando alguns escritórios ou até algumas consultorias mal intencionadas elas criam aí um cenário bonito com ursinhos carinhosos, a pequena sereia e cria aquele mundo de fantasia que é o que a pessoa quer ouvir, não o que ela precisa para realmente tomar uma decisão e entender o que faz. Eu vou tentar explicar para vocês, através dessa pergunta, eu vou ler a pergunta para vocês. Eu gostei muito dessa pergunta, porque ela é muito útil para aquilo que a gente busca de tentar ensinar para as pessoas, e eu acho que vai ser bem legal. Vamos lá. Caro Daniel, gosto dos seus vídeos, são muito técnicos. Entretanto, outro dia vi uma entrevista sua e discordei de um ponto. Você disse que o imigrante pelo EB2NW teria que realizar... Meu computador resolveu entrar em modo descanso. O imigrante pelo EB2NW teria que realizar aquilo que tinha proposto. Eu entendo que isto é um objetivo, uma proposta. Na Matter of Danazar não há nada, ele escreveu em caixa alta, que exija que isto aconteça. Nada, nenhuma linha escrita sobre isso. Portanto, eu entendo que embora o imigrante tenha como objetivo, ele pode não alcançá-lo. E isso não significa que esteja descumprindo esta decisão. Poderia pensar sobre isso e esclarecer novamente? Obrigado, sucesso. Quem mandou isso foi o Necésio Tavares. Vamos começar de uma forma bem simples. Eu vou tentar gravar um vídeo bem simples para vocês entenderem, tá? Vamos separar os vistos em duas categorias. Existe mais, tá? Existe visto por casamento, que é por atribuição, nós temos outro. Mas vamos separar de uma forma bem simples aqui, principalmente essa questão dos EBs. Vamos separar os EBs. Tá? E a grande maioria dos outros também. Nós temos vistos de imigrantes e não imigrantes, que não é o caso dos EBs, os EBs são de imigrante, né? Os de não imigrantes são aqueles temporários, que ficam por um tempo determinado. Os EBs são aqueles vistos que concedem green card. Nós temos os vistos por investimento, os vistos por atribuição, né? E neles é que a gente vai conversar agora aqui. Por exemplo, um visto por investimento, seja ele um E2, seja um EB5, né? O que interessa? Qual é o coração desse processo? Qual é o mote principal desse processo? É o dinheiro. É quanto você tem na conta, é quanto você vai investir, o quanto você vai aportar dentro do país, dentro dos Estados Unidos mais especificamente, né? Então, interessa se você é inteligente, se você é burro, se você é QI super avançado de Einstein, não interessa tanto. Né? Eles vão olhar só se você tem capacidade de estar dentro de um país ou administrar o seu negócio, no caso do E2, ou simplesmente tomar água de coco, que é o caso do EB5. Interessa o que está dentro da sua cabeça? Não. Né? De conhecimento técnico que eu falo, tá? De graduação, de especialização, de conhecimento técnico aplicável. Não. No E2 até faz um pouco de diferença a sua capacidade para executar aquele negócio. Mas não exige que você seja um graduado, um mestre, doutor, um PhD, 10 anos de experiência. Não exige isso, né? E quando a gente fala em visto de habilidades, né, o que isso vai exigir? Exige que você tenha $1 bilhão na conta? Não tem nenhum visto de habilidade que vai exigir de você uma condicional de um investimento financeiro. Aí o investimento, nesses casos, é intelectual. É o que você tem dentro do seu cérebro que importa. É isso o que o país está bancando. Está falando, ó, topo, vamos lá. Aqui, no investimento, ok, você vai botar tanto de dinheiro? Topo aceitar você aqui. Vamos lá, é uma troca. Aqui, o que você vai botar de conhecimento? Eu vou colocar meu intelectual, a minha profissão, a minha experiência, o meu trabalho. Bacana, legal, topo. Tô contratando, tô topando que você vem. Então isso é importante a gente separar no começo do vídeo aqui para a gente entender. Visto de investimento, nós temos a condicional do que você tem na conta e quanto você está colocando. Visto intelectual, visto de habilidade, nós temos a condicional do quanto você está colocando do seu cérebro. O que eles estão bancando a conta é o seu cérebro, é o que você vai trazer do seu conhecimento para o país, ok? Isso precisa estar separado
De uma forma bem simples aqui para vocês, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Geralmente uma aula dessa aqui eu demoro 2 dias, para vocês terem dado ideia. São 2 horas, são 2 aulas de 2 horas. Mas aqui eu vou tentar condensar em 15 minutos. Então, tá separado isso, tá entendido. Agora vamos colocar um outro ponto. Quando nós falamos em EB2, puro e simples, sem ser o National Interest Waiver, tá? Nós estamos falando de INA, Immigration and Nationality Act. Essa é a legislação que vocês têm que se basear. Quando você fala de National Interest Waiver, você está falando dessa daqui, ó, que é a da Nazar. Aqui ela tá mais rechonchudinha, mas ela é bem fininha mesmo, tá? Porque aqui ela é comentada, ela tem julgados, tem outros exemplos e várias coisas. E aí, se nós formos falar, poxa, no Necésio, ele citou que não é nada que exija o cumprimento daquilo, Necésio, eu discordo de você. Da primeira letra até a última letra, ela exige sim que aquelas condições sejam atendidas, do primeiro até o último dia, tá? Ela exige isso. Por quê? Vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar que eu tenho uma construtora aí no Brasil, tá? Eu construo prédios e eu abro uma vaga ali no LinkedIn para contratar um engenheiro de fundação. Mas tem o José, está desempregado, ele é veterinário. E ele quer aplicar para vaga, porque ele quer aplicar para qualquer coisa, ele quer trabalhar, ele precisa trabalhar. Aí ele vai lá e aplica para aquela vaga. Só que ele não fala que ele é veterinário, né? Ele simplesmente aplica para a vaga. Está escrito ali, eu quero que seja um engenheiro, é a condição para eu contratar. Ele aplica. Na hora da entrevista, ele faz as provas ali, entrevistas e tudo mais. Na hora da entrevista final, a pessoa fala, ok, me conta da sua experiência com fundações. E a pessoa percebe que ele não entende de fundação, ele entende de inseminação artificial em cavalos árabes. Quer dizer que o José é um mau profissional ou ele é uma pessoa intelectualmente baixa ou que ele é uma pessoa que não tem uma capacitação? Não. Quer dizer que a minha condição para contratar o José, ela não está atendida, porque o que eu preciso são de qualificações de um engenheiro civil especializado em fundações. É a mesma coisa na da Nazar. E qualquer coisa que uma pessoa tentar te argumentar diferente disso, ela está mentindo para você e você está acreditando na mentira dela para ficar confortável para o seu ouvido, para você simplesmente dizer, olha, ok, eu vou comprar essa briga e eu vou pagar esse processo para essa pessoa. Porque é o contrário, Necésio. A da Nazar, ela coloca quais são as condições do interesse nacional para aceitar o aplicante. Sem aquelas condições, ela não quer aceitar o aplicante. Vou dar um exemplo para você. Imagina que você, Necésio, vá, sei lá, você vai viajar, né? Você vai para Tailândia, né? E Necésio é um homem e, sei lá, quer sair, vai ali tomar uma cachaça ali, ele tem muitos barzinhos, e chega ali e acaba conhecendo uma moça muito bonita, tá? E as tailandesas são muito bonitinhas, meu olhinho puxadinho, são super bonitinhas mesmo. Mas na hora que você vai conversar ali, você vê que ela não é uma tailandesa, ela é um tailandeso, e ali acontece muito. E aí, como é que funciona? Quais são as suas condições para aceitar, né? Você, peraí, tudo bem. Eu imaginei que era uma tailandesa, mas é um tailandeso, então tudo bem, eu sou muito flexível nas minhas decisões. A da Nazar não é assim, e nem a INA. Então, numa brincadeira, obviamente, trazendo aqui para vocês parâmetros bem distintos para vocês entenderem como é, não, você não pode vir para os Estados Unidos colocar um business plan de que você vai ser um engenheiro de perfuração de petróleo e começar a trabalhar no Uber, ou entregando pizza, ou sei lá, na construção civil. Você não pode fazer isso. Vai ser sim uma razão para justificar o cancelamento do Green Card depois de concedido, ou para nem conceder o Green Card na hora de um ajuste de status, ou na hora de uma entrevista, eles só vão perceber isso depois. Mas na hora de um ajuste de status, com certeza, ou né, após uma concessão de Green Card, com certeza, isso é uma condição de cancelamento, tá? Porque ao contrário do que você disse, o Necésio, a da Nazar, ela é do começo ao fim. Ela é uma condição sine qua non para a concessão. O descumprimento da concessão acaba com a condição que a concedeu.
expliquei de uma forma simples aqui para vocês. E aí, o que eu sempre falo para os meus clientes? Eu tenho aqui na minha prateleira uma pastinha verde. Quando um cliente vem pegar um green card no escritório, a gente entrega uma pastinha verde para ele, tá? Quer dizer que ele vai usar a pastinha? Talvez. Eu acredito, eu quero acreditar no meu coração que alguns usam. Mas por que a gente faz isso? De uma forma simbólica. E os que eu não entrego, eu falo para eles, ó, pastinha verde, tá? Por quê? Porque tudo o que for correlacionado ao seu business plan, ou o seu personal plan, professional plan, seja lá o que for, eu falo para eles, durante 12 meses eu quero que você coloque dentro da pastinha. 12 meses. Os primeiros 12 meses eu quero que você coloque tudo. Por quê? Porque se você tentar e não der certo, você precisa ter a prova da sua boa-fé. Porque se na sua entrevista de cidadania ou na renovação do seu green card, e eu já vi isso acontecer 9 vezes, tá? Na renovação de green card, eles mandam uma RFE pedindo comprovação da execução do business plan. Se você não tiver esses documentos que comprovem a sua boa-fé, o seu processo vai ser revogado por má-fé processual, por nem ter tentado executar o seu business plan e por descumprimento da DANASAR. E eu também já vi isso acontecer. Então, fica a minha sugestão para vocês, Necésio, obrigado mesmo pela tua pergunta, porque ela é muito útil, ela é muito legal, ela é muito bacana. Se você conversar com alguma empresa de consultoria ou algum advogado, eu duvido que um advogado vai falar um negócio desse, tá? Se ele falar, precisa reler o manual de ética, tá? Mas se alguma empresa de consultoria ou alguém falar isso para vocês, não precisa cumprir, pode colocar ali, se não cumprir tá tudo bem, você não é obrigado. Se alguém falar isso para vocês, pede para ele escrever isso e assinar isso. Pede isso por e-mail para ele, para deixar isso no teu e-mail guardado, essa documentação guardada. Porque quando você for cobrado sobre isso lá na frente, você chama essa pessoa. E aí você fala assim, eu não tenho problema, nós temos um problema. Eu tenho um problema que eu vou ter que explicar por que eu não cumpri aquilo, consequentemente uma fé processual que gera o cancelamento, e você vai ter que explicar para a justiça por que você me deu essa orientação. Se for advogado, vai ser um misrepresentation, né? Ele com certeza absoluta. Se não for, já não devia nem estar fazendo esse processo, né? Então, sugiro a vocês que executem, façam o que vocês disserem, escrevam no papel o que você tem capacidade de fazer, ou pelo menos muito perto do que vocês têm capacidade de fazer. Por quê? No mínimo vocês vão ter que tentar, e tentar de verdade, não é, eu aluguei um escritório, não deu certo, 3 meses depois eu fechei. Não é assim. Vocês vão ter que tentar executar aquilo que vocês fizeram. E tentar de verdade, investindo mesmo, colocando mesmo ali a coisa para funcionar, para lá na frente pedir a Deus que eles enxerguem que aquilo foi uma boa fé e que eles não cancelem seu processo por causa disso. Tá bom? Grande abraço a todos. Necésio, obrigado pela pergunta, muito legal mesmo. Quis escrever aqui, quis gravar aqui para explicar, porque essa é uma pergunta que muita gente faz e, por incrível que pareça, ainda tem gente irresponsável, inconsequente, dizendo, não, pode escrever qualquer coisa que tá tudo certo, não vai dar nada lá na frente. Vai dar e é o seu que está na reta. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.